O trânsito é a terceira maior causa de morte no Brasil. Só fica atrás das doenças cardíacas e do câncer. Nosso país ocupa a quinta posição no ranking mundial por mortes em acidentes. E para combater esse problema, o governo brasileiro traçou, inclusive, uma meta de reduzir esse número em 50% até 2020. No entanto, para atingirmos esse patamar, é preciso deixar de ignorar os riscos do trânsito, né? A população, no geral, desconhece, por exemplo, o impacto dos problemas de visão sem diagnóstico, deixa de usar cinto de segurança e por aí afora, o que aumenta, claro, as chances de um acidente grave. Esse é o nosso tema aqui no Rádio ao Vivo. Eu vou conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto. Dr. Leôncio é perito em medicina do trânsito da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e é oftalmologista do Instituto Penido Burnier. Muito boa noite, doutor Leôncio. Boa noite, Menegatti. Prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez. Igualmente aí, tá junto com você e com os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Doutor, nós falamos desses acidentes, aliás, essa posição aí, quer dizer, a terceira maior causa de morte no Brasil, né? Os acidentes representam. E o país ocupando essa quinta posição no ranking mundial de mortes por acidente, quer dizer, são números que assustam um pouco a gente, né, doutor Leôncio? Sem dúvida, Menegatti. E é por isso que o país aderiu à década da segurança do trânsito, né? É da OMS, né? Da OMS, onde também vão estar engajadas outras 178 nações. Certo. E aqui no país, nós fizemos uma pesquisa e um dado do Ministério da Saúde nos chamou muito a atenção. Porque em 2010 nós tivemos 150 mil internações por acidentes automobilísticos. Sim. E dessas 150 mil internações, só 43% dos acidentados usavam cinto de segurança. Impressionante. E dos que usavam cinto de segurança, apenas 49% eram homens e 36% mulheres. Ou seja, as mulheres rejeitam mais o cinto de segurança. Impressionante. E no tocante à visão, Menegatti, nós temos algo que eu imaginava que nós já tivéssemos resolvido, que era o uso do cinto de segurança. Porque quando sofre um acidente, e a maioria dos carros do país necessita, e tem que ter, porque é da legislação, o cinto de segurança e não o airbag, você acaba muitas vezes no acidente você rompe o para-brisa com a sua face. E ocorre a síndrome do para-brisa, ou seja, você corta a sua face e acaba cortando os olhos, que são responsáveis por 85% da nossa resposta para uma boa dirigibilidade. Então, o número de jovens dentro desses 150 mil é muito grande. Sim. Então, são pessoas que com a síndrome do para-brisa, o risco de cegueira, o risco de ter laceração, ruptura do globo ocular, descolamento da retina, hemorragia vítreo, infecção, é muito aumentado pelo não uso do cinto de segurança. Quer dizer, aí a falta de informação entra como fator importante, né, doutor? Sem dúvida, Menegatti. Bom, esse plano de ação, ele começa a partir de quando, doutor? Porque o começa mundialmente a partir de setembro próximo. E inúmeras ações e campanhas vão ser adaptadas a âmbito mundial, trazendo esses dados. Agora, essa falta de informação aí, e também o envelhecimento da nossa população, é bom lembrar que nós temos conquistado, né? Eu digo conquista, porque toda vez que a gente ouve o IBGE anunciar que a expectativa média de vida do brasileiro aumentou, eu considero isso uma conquista, ou seja, nós estamos vivendo mais. Consequências, estamos envelhecendo também, nossa população está envelhecendo. E juntando-se falta de informação e envelhecimento da população, esse desafio para nós é um desafio ainda maior, não é? Em atingir essa meta, né, doutor? Sem dúvida. Das 35 milhões de carteiras de habilitações hoje no país, em torno de 13%, ou seja, uns 4 milhões e meio, são de condutores com 55 anos de idade, com um pouquinho mais, acima de 55 anos de idade. Isso já hoje, né? E nós sabemos que a partir dos 55 anos de idade, as doenças oculares ligadas às doenças sistêmicas também começam a aparecer. Você tem a retinopatia por hipertensão arterial, a retinopatia diabética, glaucoma, catarata, degeneração macular,
Ou seja, às vezes aquele interstício de 5 anos de renovação da carteira de habilitação, que é dos 55 aos 65 anos, ainda são 5 anos. Certo. Depois dos 65 é a cada 3 anos pela legislação. Ou seja, às vezes uma mudança na acuidade visual, na sua dirigibilidade, pode ainda ser que você esteja permitido a dirigir, mas fisiologicamente, ou seja, pela sua acuidade visual, uma doença, alguma intercorrência pode interferir nisso. Perfeito. Agora, o senhor acredita nesse sentido aí, qual seria a solução? Porque o problema é que a metade dos condutores só passa por exame de vista quando vai renovar a CNH, né? É verdade, Menegatti. Nós precisamos de conscientizar a população dos riscos e também os pedestres, não são só os condutores. Uhum. Nós temos essa campanha mundial, vai começar desde o adulto, da terceira idade, e vai diminuindo depois com outras campanhas para trazermos até no ensino fundamental consciência do trânsito, da dirigibilidade, de como você agir sempre nas rodovias, nas ruas. Certo. Nós não podemos nos esquecer também que no país ainda há uma iluminação deficiente das rodovias e mesmo das vias públicas, e que após aos 55, 60 anos de idade, nós necessitamos de muito maior luminância, ou seja, nós necessitamos de uma melhor iluminação para podermos ter resposta, para podermos ter uma boa dirigibilidade. E estamos também engajados, é a ideia de trazer nesse projeto, o uso do farol baixo mesmo durante o dia, para melhorar a visão de profundidade, porque hoje o Código de Trânsito Brasileiro traz só isso, só para os ônibus, motos, motonetas e ciclomotores. Mas nós queremos estender também a todos os veículos para melhorar a visibilidade. Perfeito. Agora, quer dizer que dirigir à noite, né? O que significa se torna muito mais perigoso para quem já tem uma idade um pouco mais avançada também, né, doutor Leôncio? Isso daí as pessoas às vezes não levam muito em consideração, né? As pessoas confundem a necessidade, às vezes, de você ter uma CNH liberada com o espírito da liberdade. Sei. O perito, ele pode lançar mão de restrições, como restringir uma pessoa que tem uma baixa visão ao contraste, que esteja já com princípios de catarata, de não dirigir em rodovias ou autopistas, rodovias de alta velocidade, e se restringir a cidade. Como também ele pode ter a carteira para dirigir de dia e não dirigir após o pôr do sol. Então são restrições que podem ser lançadas mão para que a pessoa pelo menos continue a dirigir. E um dado importante que estivemos vendo é que a maior parte dos acidentes, Menegatti, ocorrem às vezes próximo do seu local de vivenda, onde você vive. Porque às vezes a pessoa vai até o supermercado buscar, ela conhece bem a região. Então, por ela achar que ela conhece bem aquela região, ela está mais desatenta, ela está sem o cinto de segurança, porque é próximo, porque ele vai mais lento, e é ali que acontece o acidente. Porque muitas vezes ele conhece a região, mas outro que ali está não conhece a região. Perfeito. Bom, gente, então, de uma maneira geral, eu gostaria até de aproveitar esse bate-papo com o doutor Leôncio para ele passar algumas dicas de segurança para quem, por exemplo, já passou de 65. Tem que tomar alguns cuidados extras, né, doutor? Eu acho que para diminuir o ofuscamento, né, é importante que o condutor ajuste a altura do assento, para que ele possa enxergar a frente do veículo. Quem tem algum problema de contraste, que tem consciência que não enxerga bem à noite, evitar de dirigir ao entardecer, naquela hora do lusco-fusco. Amanhecer, né? Também é ruim também. Amanhecer também, quando está nublado. Manter sempre o grau dos óculos atualizados. Isso é importantíssimo. O oftalmologista para um exame anual. E evitar óculos com armações, às vezes,
que limitem o campo visual periférico, a visão lateral, e manter sempre aquelas outras dicas de manter o para-brisa bem limpo, as lanternas, os faróis. Tá certo. Isso daí, olha, às vezes são detalhes, o doutor Leão chamou a atenção para uma coisa que às vezes as pessoas acham que são detalhes que não fazem diferença, mas fazem. Negócio, ajustar os espelhos, por exemplo, para se livrar dos pontos cegos. As pessoas às vezes não têm essa preocupação. Tá percebendo ali que tá ruim, para o carro, estacionou, desceu para fazer como no supermercado, deixa eu dar uma ajustadinha aqui porque tá ruim. Encontra o ponto ideal e ela vai estar colaborando para evitar um acidente, porque um ponto cego numa cidade de trânsito como o nosso, por exemplo, aqui, em vias rápidas, pode causar um acidente danado, né, doutor? E as pessoas acham, às vezes, que é um detalhe que não tem muita importância, né? Para-brisa tem que estar sempre limpo, lanternas, faróis sempre limpos, isso tudo ajuda. E as pessoas, às vezes, se esquecem disso. Eu queria falar também um pouco sobre esse problema da visão. Por exemplo, a partir dos 55 anos, o problema de visão, ele acaba a vista acaba mudando muito rápido. Tem gente que fala assim, não, eu tenho 52 anos e eu estou enxergando muito bem. E a pessoa se esquece que a partir dessa idade aí, a visão muda muito rapidamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Leôncio. Exato, Menegatti. Às vezes a pessoa, ela acha que ela enxerga bem, Sei. mas ela não foi medido, não foi aferida aquela acuidade visual, Isso. aquele coeficiente. Isso é muito comum. Muitas vezes o início de uma catarata, ela desenvolve-se por um aumento de miopia, até em quem não tinha. Sei. Então ela falseia uma melhor acuidade visual na média e na visão proximal, e piora a visão de longe. E isso ocorre com muita frequência. Mesmo o diabetes, quando você está hiperglicêmico, você pode ter uma miopia, melhorando a sua visão de perto e piorando a de longe. Então, são flutuações que ocorrem de acordo com as alterações que a gente vai sofrendo, ou mesmo da glicemia. Existem medicamentos que a pessoa pode estar fazendo uso, os anti-ansiolíticos, algumas outras medicações neurológicas que podem interferir na acomodação, ou seja, no seu foco, e atrapalhar a sua visão. Hoje, os carros, os instrumentos que a gente tem, é necessário que você tenha uma boa acuidade visual do painel, que é a média distância, e também de longe. Perfeito. O senhor acredita que, bom, é evidente que esse é um passo importante, né? O Brasil ter aderido a essa década de segurança no trânsito 2011-2020, lançada pela Organização Mundial da Saúde. Agora, o senhor acredita que nós possamos atingir essa meta e reduzir em 50% os acidentes, doutor? Olha, sem dúvida é uma meta... Ousada, né? Ousada. Mas tão necessária, né, doutor? Mas ela é necessária e eu acredito que com os instrumentos de educação que vão vir e a conscientização da população, eu acho que o brasileiro vai abraçar isso e conseguir atingir. Porque isso depende, acho que mais do cidadão, do ato da cidadania, do que praticamente de legislação ou vontade política. Eu acho que todos nós queremos, com o aumento da nossa sobrevida, ter uma qualidade de vida e prevenir e evitar sempre os acidentes. São hábitos até que eu diria para vocês, são simples. São simples. E fáceis de serem praticados. Perfeito. E quanto a essas doenças, algumas delas, por exemplo, glaucoma, catarata, degeneração macular úmida, todas têm tratamento, desde que se faça o diagnóstico e se inicie o tratamento o quanto mais rápido possível, né, doutor Leôncio? Exato. A degeneração macular, ainda na oftalmologia, ainda nós estamos aí começando a engatinhar com algumas possibilidades terapêuticas. Mas a catarata hoje já é de domínio de toda a oftalmologia nacional, as técnicas mais avançadas de restauração da visão, e o glaucoma, se diagnosticado precocemente, tem tido um bom controle, evitando-se a perda do campo visual periférico.
Perfeito. Deixa eu aproveitar então o doutor Leôncio Queiroz Neto para pedir que ele passe um site. Eu sempre peço para que os especialistas passem um site que contém informações seguras para a população, porque a informação é tudo, né, doutor Leôncio? Só pode passar um site para a gente, doutor? Olha, tem o site da Abramet, Abramet. que é abramet.com.br ou abramet.org.br, onde você vai ter muitas dicas de prevenção de acidentes, de segurança no trânsito. E tenho também o meu site, que é o www.drqueirozneto.com.br. Tá certo. Então, Abramet, só para lembrar, vocês são as iniciais de Associação Brasileira de Medicina do Tráfego e Oftalmologia. Quer dizer, não, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet. Pode ali você ter informações seguras sobre como prevenir, como evitar acidentes. E também, com relação à saúde dos olhos, você pode entrar no site do Dr. Queiroz Neto, né? Que é do Instituto Penido Burnier. O site do Dr. Queiroz é Dr. Queiroz Neto, é isso, doutor? .com.br. drqueirozneto.com.br. O da Abramet é abramet.com.br ou abramet.org.br. Doutor Leôncio, muito obrigado pelas informações aqui no Rádio ao Vivo mais uma vez. E uma boa noite para o senhor, viu? Igualmente, Menegatti, a você e todos os ouvintes da Jovem Pan. Doutor Leôncio Queiroz Neto, perito em medicina do trânsito da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, falando aqui pra gente, ressaltando alguns números importantes aí e com alguns aconselhamentos importantíssimos, né? Sobre a prevenção de acidentes no trânsito. E é oftalmologista também do Instituto Penido Burnier, sempre passando informações importantes para a saúde dos seus olhos, para você que nos acompanha em todo o Brasil pelo rádio ao vivo.